Olá! Hoje comentaremos um pouco sobre substituição por importações, a ameaça para os difusores de progresso técnico e os impactos na competitividade e inovação das cadeias produtivas no Brasil. A substituição por importações é um tema central para entendermos os desafios estruturais da economia brasileira, bem como eles se desenharam. Trata-se, portanto, de um fenômeno que não só altera a dinâmica da produção industrial, mas que também impacta diretamente a competitividade tecnológica e integração das cadeias produtivas. Nesse sentido, a dependência de produtos estrangeiros levanta questões cruciais para o futuro do progresso técnico no Brasil. O capítulo 6 do livro Made in Brazil explora exatamente esse ponto. Como a substituição por importações tem representado uma ameaça às indústrias difusoras de progresso técnico, como as de equipamentos eletrônicos e eletromecânicos, bens de informática e computacionais. Hoje, vamos analisar os fatores que levaram a essa situação, os impactos para a economia nacional e algumas estratégias que poderiam mitigar os problemas gerados por essa dependência. Para compreendermos a magnitude desse problema, é necessário revisitar o contexto histórico da abertura comercial brasileira ocorrida nos anos 90. O objetivo central à época era bem claro: promover a eficiência, a competitividade no setor produtivo nacional, expondo as empresas brasileiras à competição internacional, de tal forma que ampliasse o acesso a insumos e produtos de maior qualidade, se beneficiando por completo dessa competição. Entretanto, o impacto dessa abertura não foi como esperava, e sim ocorreu de maneira desigual. Pois enquanto alguns setores conseguiram se adaptar, outros, como das indústrias difusoras de progresso técnico, enfrentaram grandíssimas dificuldades. Essas indústrias responsáveis pela produção de bens essenciais à modernização econômica, como equipamentos eletrônicos e eletromecânicos, foram expostas a uma concorrência intensa de produtos importados, frequentemente mais barato e, evidentemente, tecnologicamente mais avançados. Essa dinâmica, então, acabou resultando em um fenômeno preocupante, que falamos como a substituição de produtos nacionais por importados. Isso não significa necessariamente apenas a perda de participação no mercado, mas também é algo que compromete a capacidade de inovação dessas empresas. A dependência de tecnologias e insumos estrangeiros acaba fragmentando as cadeias produtivas locais e, por consequência, enfraquece toda a competitividade do país, tanto no mercado internacional quanto no âmbito global, o que, enfim, gera-se um desafio enorme para os formuladores de política econômica e para o desenvolvimento da economia como um todo. O impacto da substituição por importações não seria imediato, mas seus efeitos a longo prazo seriam devastadores. A dependência externa de componentes e tecnologias acarreta em perda de autonomia industrial, desestímulo à inovação e uma crescente desindustrialização. O Brasil, ao permitir a entrada massiva de produtos estrangeiros, não só perdeu a capacidade de produção local, mas também perdeu o poder de negociação no cenário local. Historicamente, as indústrias difusoras de progresso técnico, como a de equipamentos eletrônicos, poderiam ter sido um vetor de inovação. No entanto, a falta de uma política industrial robusta fez com que muitas dessas empresas se tornassem apenas montadoras de produtos importados. Ao invés de desenvolver novas tecnologias, elas apenas transferiram o valor agregado para o exterior. Em vez de investir em novos progressos e tecnologias, muitas empresas brasileiras se limitaram a montadoras, ou seja, elas passaram apenas a agregar valor a produtos importados, sem inovar. O que se gerou foi uma economia dependente de tecnologias estrangeiras, com a indústria local perdendo espaço no mercado interno e tornando-se ainda menos competitiva. A fragmentação das cadeias produtivas é um dos maiores desafios. Quando as empresas deixam de produzir localmente os insumos necessários, o que vemos é uma cadeia que se parte, e o país perde a capacidade de ser autossuficiente em um mercado global cada vez mais competitivo. Quando falamos em substituição por importações, precisamos entender os riscos significativos que esse fenômeno representa para o Brasil. O primeiro grande risco seria a desindustrialização. A perda de indústrias locais reduz não só os empregos qualificados, mas também acaba enfraquecendo a base industrial do país, tornando nossa economia mais dependente de setores primários, como commodities. Outro ponto crítico é a perda de autonomia tecnológica. Sem dominar tecnologias essenciais, o Brasil se torna incapaz de competir nos mercados globais de alta tecnologia. Isso vai acabar nos deixando vulneráveis a flutuações nos preços internacionais, além de limitar o progresso econômico. Por fim, temos o risco de atraso no desenvolvimento.
A dependência de tecnologias e produtos estrangeiros não apenas fragiliza as cadeias produtivas locais, mas também compromete a nossa capacidade de inovar e avançar em setores estratégicos. Isso acaba colocando o Brasil em uma posição desvantajosa em relação a outras economias emergentes ao redor do mundo. Diante desses desafios, o que pode ser feito? Uma das principais soluções está na criação de políticas industriais estratégicas. O governo pode incentivar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, oferecendo subsídios e reduzindo impostos para empresas que apostam na inovação. As empresas também precisam encontrar formas de se diferenciar. Uma boa estratégia é focar em nichos de mercado. Por exemplo, em vez de competir diretamente com produtos importados em larga escala, elas podem desenvolver soluções personalizadas, voltadas para segmentos específicos, onde possam agregar mais valor. Outro ponto importante é o fortalecimento da colaboração entre empresas, universidades e centros de pesquisa. Essas parcerias podem ajudar a reduzir custos de desenvolvimento e acelerar a inovação, permitindo que as empresas brasileiras se tornem mais competitivas. Um dos produtos mais críticos para reverter a dependência tecnológica é a educação e qualificação profissional. O Brasil precisa formar uma mão de obra que esteja alinhada com as demandas tecnológicas atuais e futuras. Isso significa investir em programas de capacitação técnica, ensino superior voltado para áreas estratégicas e a modernização do currículo educacional. Por exemplo, setores como tecnologia da informação, automação industrial e energias renováveis demandam profissionais altamente especializados. Sem esses talentos, não conseguimos desenvolver inovações próprias ou competir com mercados globais de alta tecnologia. Além disso, é fundamental que haja uma parceria entre o governo e instituições de ensino e empresas para identificar as necessidades específicas do mercado e oferecer uma formação que conecte diretamente os alunos às oportunidades reais do setor produtivo. Como vimos, a substituição por estrangeiros é um desafio complexo que impacta diretamente o futuro da nossa indústria e tecnologia. Mas, ao entender essas dinâmicas e adotar estratégias adequadas, podemos transformar essa ameaça em uma oportunidade de fortalecimento. O Brasil tem um potencial para superar esses desafios, mas isso exige planejamento, colaboração e um esforço conjunto entre governo, empresas e sociedade. A pergunta que fica é: como cada um de nós pode contribuir para um futuro mais competitivo e inovador para o nosso país? Muito obrigado por assistir. Espero que esse tema tenha despertado reflexões importantes. Se você gostou, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários sobre o que podemos fazer para fortalecer a indústria brasileira.